O filme Van Helsing, O Caçador de Monstros, foi lançado nos cinemas no ano de 2004, trazendo o Wolverine da Marvel lutando contra o Conde Drácula, o Lobisomem e também o Frankenstein. Apesar da ideia ser interessante e da gente imaginar que o filme pudesse se tornar um grande blockbuster, a verdade é que ele não foi um sucesso de público nos cinemas. Contudo, apesar disso, ao longo dos anos o filme conseguiu cultivar uma legião de fãs e se tornou aquele tipo de filme que não tem meio termo. Ou você ama ou você odeia. Olá, tudo bem? Eu sou Fabiano Andrade e você está no canal Papo Cine. E já deu para perceber que hoje nós vamos conversar sobre o filme Van Helsing, ok? Mas antes de começar, eu já quero te pedir uma força. Começa, por favor, deixando o teu like nesse vídeo, que o teu like ajuda muito o nosso canal. E além de deixar o teu like, se você gosta de conversar sobre cinema, sobre filmes, sobre séries, né? Sobre filmes que estão fazendo sucesso agora e que fizeram sucesso também no passado, esse aqui é o teu canal. Então aproveita, deixa o teu like e se inscreve também aqui no canal. Vai ser muito bom ter você aqui para conversar conosco e para conversar sobre filmes e sobre cinema. E para falar de Van Helsing, eu já quero começar falando sobre o elenco do filme, que trazia no papel principal, né, o ator Hugh Jackman, que a essa altura já era bem conhecido, porque ele já tinha feito o Wolverine nos filmes 1 e 2 do X-Men, que haviam sido lançados no ano de 2000 e no ano de 2003, respectivamente. E também a atriz principal que estava ao lado dele já era uma atriz bem conhecida, que foi a atriz Kate Beckinsale, nome difícil de falar, né? Kate Beckinsale, que ela, curiosamente, no ano anterior, em 2003, um ano de Van Helsing, ela já tinha feito também o filme Anjos da Noite. E nesse filme Anjos da Noite, ela fez o papel da vampira Selene. É curioso, né, que o filme que ela tinha feito um ano antes também trazia essa temática de vampiros, de lobisomens, e eu imagino que você, se você curte esse gênero, com certeza você conhece a série Anjos da Noite, né, que acabou ganhando vários filmes aí e virou uma série também bem cultuada nesse gênero aí de lobisomens, de vampiros, né? Foi outra série que acabou ganhando uma legião de fãs e talvez no futuro eu grave um vídeo para a gente conversar aqui sobre Anjos da Noite também. Além do filme Van Helsing trazer dois astros que estavam em plena ascensão em Hollywood, ainda tem o fato de que ele tinha um orçamento de 160 milhões de dólares. E também ele trazia, né, a proposta de reunir monstros que eram clássicos, tanto na literatura, né, quanto no cinema, que era Lobisomem, Drácula, o Frankenstein. Quer dizer, convenhamos, essa ideia era uma ideia, no mínimo, muito interessante e que prometia bastante. Infelizmente, né, mesmo com um grande elenco e mesmo com uma proposta interessante, o filme ele acabou não conseguindo levar muita gente ao cinema. E apesar do seu orçamento grandioso de 160 milhões de dólares, que era muita coisa na época e que continua sendo muita coisa hoje em dia, infelizmente o filme arrecadou apenas 300 milhões de dólares, ou seja, não teve uma bilheteria muito alta. O curioso sobre Van Helsing é que, apesar dele ter sido um fracasso na de bilheteria na época que ele foi lançado nos cinemas, ao longo dos anos o filme ele foi conquistando uma legião de fãs, né? E ao longo desses 20 anos, tem muitas pessoas que falam que gostam do filme, que gostaram do filme e que já assistiram e reassistiram Van Helsing, né, dezenas de vezes. Então, é aquele tipo de filme que não foi um sucesso na época do seu lançamento, mas ele foi conquistando uma legião de fãs muito grande à medida que os anos foram passando. Inclusive, só de curiosidade, né, para vocês verem, eu resolvi dar uma olhada na nota que Van Helsing tinha aqui no Adoro Cinema, né? E isso, inclusive, eu estou vendo hoje na data da publicação desse vídeo. A nota média que Van Helsing tem no site Adoro Cinema é uma nota 4,1 de um total de 5, sendo que 1.926 pessoas, né, deram notas aqui para esse filme. Veja só, 1.926 pessoas deram notas
e o filme tem uma média 4.1 de um total de 5. Quer dizer, tem bastante pessoas que gostou, né, bastante da história de Van Helsing, né? E para não ficar só no Adoro Cinema, eu fui dar uma olhada também no Google, né? Isso aqui vocês tudo podem conferir pela internet. Aqui no Google, ele tem uma média ainda melhor. Ele tem uma média 4.7 de um total de 5, sendo que o número de pessoas que votaram aqui no Google é um pouco menor, né? Apenas 138. Mas mesmo assim, ele tem uma média até boa, 4.7 de um total de 5. Então você vê que é justamente aquilo que eu falei, né? Na época do lançamento, Van Helsing não conseguiu levar muitas pessoas aos cinemas, mas ao longo desses quase 20 anos aí, desde que foi lançado, à medida que o tempo foi passando, o filme ele foi realmente conquistando uma legião de fãs. Pessoal, só uma pausinha rápida para poder fazer um comercial. Se você estiver precisando comprar uma webcam, eu recomendo aqui para vocês essa webcam da Logitech, que é a Brio 4K. É uma webcam muito boa, eu sei que ela tem um valor considerável, a gente está falando de uma webcam de mais de R$ 1.000, só que ela tem uma qualidade de imagem que é quase equiparável a câmeras filmadoras profissionais de R$ 5.000, R$ 6.000 ou até mais. Então, considerando a qualidade que ela entrega, o valor de R$ 1.000 está muito bom. Para você ter ideia, quando eu criei o meu primeiro canal aqui no YouTube, durante o meu primeiro ano de trabalho, foi com essa webcam que eu gravei meus vídeos. Então ela tem uma qualidade muito boa. Agora, se vocês quiserem uma webcam com um valor um pouco mais em conta, uma mais simplesinha, eu recomendo essa daqui, que é do mesmo fabricante, também é da Logitech e também é uma câmera muito boa. É a Logitech C920. Ela tem um valor mais acessível, né? Se você não precisa de uma câmera com muita qualidade, essa daqui vai te atender. Ok? Eu vou deixar o link dessas duas webcams aqui na descrição desse vídeo. Comprando pelo link que está na descrição, vocês não vão pagar nada mais por isso, e ainda é uma forma de vocês darem uma força aqui e ajudar o nosso canal também. Um dos pontos de Van Helsing que sempre levanta debate é a questão do CGI. Eu vejo algumas pessoas que comentam falando que não curtiram o CGI do filme, e eu vejo sempre outras pessoas também defendendo, dizendo que o CGI é bom, ele é bem satisfatório. Na minha opinião, apesar do CGI de Van Helsing ele pecar em alguns momentos, que tem alguns momentos que o CGI realmente vacila, eu digo que para mim é um CGI muito bom no caso e que eu curto bastante. Apesar da gente estar falando de um filme que tem quase 20 anos já, né, já está completando quase 20 anos, a gente tem que lembrar que na época que esse filme foi lançado, foi investido US$ 160 milhões. 160 milhões de dólares, como eu já falei, era muito dinheiro naquela época e continua sendo muito dinheiro hoje em dia também. A gente tem filmes que são lançados atualmente que não têm um orçamento desse tamanho. Então, apesar de algumas pessoas falarem do CGI de Van Helsing, eu digo que é um CGI bem satisfatório e digo uma coisa, ele poderia ter sido bem pior se não fosse esse alto orçamento que foi investido no filme. Certo? Então, de minha parte, eu digo que para mim é bem satisfatório o CGI de Van Helsing, apesar, é claro, de em alguns momentos a gente viu algumas falhas no CGI. Agora, independente dessa questão do CGI, um ponto de Van Helsing que eu percebo que é quase uma unanimidade, que eu vejo a maioria das pessoas elogiando bastante, é com relação aos lobisomens do filme. E isso mesmo, eu estou falando lobisomens no plural, porque em Van Helsing a gente tem mais de um lobisomem aparecendo no filme. E eu vejo que todo mundo geralmente elogia bastante os lobisomens de Van Helsing, né, dizendo que é uma das melhores versões de lobisomem que já viram no cinema até hoje. E olha que o filme já tem quase 20 anos e até hoje a gente vê gente comentando e elogiando e fala que gosta bastante desse estilo, dessa versão de lobisomem que é mostrada no filme Van Helsing. Nesse ponto, inclusive, eu tenho que admitir que eu concordo também. Eu gosto muito desse estilo de lobisomem que é mostrado no filme de Van Helsing, né? E eu também acho que é uma das melhores versões de lobisomem que eu já vi até hoje. Mas eu queria saber de você também, né? O que é que você acha desse lobisomem que é mostrado no filme de Van Helsing? Você curtiu o estilo? Você gostou desse tipo? Ou então, fala para mim também aqui nos comentários, né, algum outro filme, alguma série de televisão que você tenha visto
que tenha mostrado também uma versão de lobisomem que você tenha gostado e que de repente você possa até achar que seja até melhor do que o lobisomem que é mostrado aqui no filme Van Helsing, né? Coloca aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não também, né, desse lobisomem do Van Helsing e se você viu em alguma outra produção do cinema ou da TV algum outro lobisomem que você tenha gostado também. Coloca aqui embaixo nos comentários. Agora eu vou dar aqui a minha opinião sobre o filme Van Helsing. É um filme que eu curto bastante também, eu gosto bastante do filme Van Helsing, e apesar de admitir que o filme ele tem algumas falhas de direção, tem algumas falhas de roteiro, e apesar dele não ter se tornado uma obra-prima do gênero de terror, é um filme que eu gosto bastante. Aliás, inclusive tem esse ponto. Na realidade, Van Helsing não é um filme de terror. Ele está mais para o gênero de aventura. Eu diria que ele é mais um filme de aventura e um filme de aventura com bastante ação, né? Na realidade, Van Helsing não é um filme de terror. Ele é um filme de aventura com bastante ação. E dentro desse contexto, né, considerando que Van Helsing é um filme de aventura com bastante ação, eu digo que é um filme que eu me divirto bastante assistindo. Ao longo aí desses quase 20 anos, eu também já devo ter assistido pelo menos umas 10 vezes esse filme também, e é um filme que eu gosto e que eu recomendo para quem ainda não assistiu. Agora fica o toque, se você for assistir Van Helsing esperando ver um filme de terror e esperando tomar susto, né? Só porque o filme tem o lobisomem, o Drácula e o Frankenstein, você vai acabar se decepcionando, porque, como eu já deixei claro aqui, não é um filme de terror, ok? Mas agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião com relação a Van Helsing? Você considera que ele é um filme bom, é um filme que te diverte também e é um filme que você recomenda? Ou você considera ele um filme ruim e um filme esquecível? Coloca aqui embaixo a sua opinião nos comentários, mas por favor, como eu já falei, coloca teu comentário aqui de maneira inteligente e de maneira respeitosa. Para você que chegou até o final desse vídeo, eu quero deixar aqui o teu muito obrigado e mais uma vez eu quero pedir o teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso canal. E caso você tenha gostado desse filme, aproveita e se inscreve também. E lembra, se inscreve ativando o sininho de notificação, porque dessa forma você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. A gente se vê no próximo bate-papo.